Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos ter uma aula complementar. Essa aula é feita, na verdade, foi desenvolvida para a gente entender a diferença entre adjunto adnominal, complemento nominal, predicativo do sujeito com predicativo do objeto. Então, a aula de hoje é uma aula complementar, porque muita gente ainda não consegue saber a diferença entre cada um deles. Então vamos lá, pontos em comuns entre adjuntos adnominais para complementos nominais. O ponto em comum é que os dois podem estar no sujeito e também os dois posso ter aí no predicado complemento nominal ou adjunto adnominal, beleza? Então esses são os pontos, na verdade, esses são os pontos em comum. Adjunto adnominal e complemento nominal eu posso ter no sujeito, posso ter no predicado. Diferente de predicativo do sujeito e predicativo no objeto. Sempre predicativo do sujeito, predicativo no objeto, sempre teremos um predicado. A gente não encontra predicativo do sujeito e nem predicativo do objeto no sujeito, sempre no predicado. O nome já diz, predicativo, no predicado, tá? E uma coisa que você não pode esquecer é predicativo. Quando eu falo predicativo, eu digo característica, tá? Então, nós temos característica do sujeito no predicado e nós temos característica do objeto no predicado. Uma coisa que você não pode esquecer. Nós temos uma aula no canal sobre adjunto adnominal. Clica nesse card aqui para você assistir essa aula sobre adjunto adnominal. Também nós temos uma outra aula aqui presente nesse card também que fala sobre complemento nominal. Nós temos uma aula que fala sobre predicativo do sujeito e predicativo do objeto aparecendo aqui, ó. Aparecendo aqui em cima. Não deixe de assistir essas 3 aulas para você entender. Lembrando que essa aula é uma aula complementar, uma aula que vai nos ajudar a saber a diferença entre esses 4 elementos. Vamos dizer que eles são irmãos gêmeos, né? São irmãos gêmeos, só que cada um tem a sua individualidade. Muito bem. Qual é a diferença entre adjunto adnominal para complemento nominal? Bem, adjunto adnominal eu sempre vou falar de substantivo concreto. Adjunto adnominal sempre completa o sentido de um substantivo concreto. E também pode acontecer de um substantivo abstrato, tá? Pode ter também de substantivo abstrato. Só que qual é a diferença, professor? Para o substantivo abstrato, eu posso ter preposição. E quando eu tenho essa preposição, o substantivo, ele é o agente, o adjunto adnominal é o agente. A gente vai ver no exemplo o que significa isso. Então, os adjuntos adnominais sempre serão um agente no substantivo abstrato, tá? Lembrando que o adjunto adnominal pode estar ligado ao nome, ao substantivo, por meio da preposição ou não. A gente vai ver daqui a pouquinho um exemplo. Os complementos nominais, galera, não pode esquecer isso. Os complementos nominais sempre falam de substantivos abstratos. Complemento nominal sempre dos substantivos abstratos. Nunca complemento nominal falará de substantivo concreto. Sempre de substantivo abstrato. As preposições são obrigatórias nos complementos nominais, tá? Nessa aula que você está vendo aqui em cima, essa aula aqui, dá uma aula bem clara sobre complemento nominal e quais são as preposições que fazem parte do complemento nominal. E complemento nominal falará também, completará a informação ou completará um nome. Posso colocar como um adjetivo e um advérbio. Tá? E quando eu tenho um substantivo abstrato, o complemento nominal. Você viu? Isso que dá, galera. Eu vou ter que ter um estúdio. Voltando aqui. Quando eu tenho um complemento nominal ao lado de um substantivo abstrato, o complemento nominal será o paciente. Como assim, professor? Veremos agora um exemplo para a gente compreender melhor a diferença entre os dois. Eu coloquei aqui, a cor amarela será para o adjunto adnominal e a cor cinza será para complemento nominal. Então, lembrando que
os termos que eles vão completar ou estará junto de um nome. Vamos grifar aqui os nomes. Receita, vamos colocar aqui demora, vamos colocar aqui leitura e leitura, ok? E nós temos aqui, muito bem. São esses nomes que o adjunto adnominal e o complemento nominal falarão. A gente vai ver a diferença dos dois. Olhando para esse substantivo aqui, receitas, por isso que é um nome, tá? A gente precisa saber quais elementos que falam de receita. Melhores, vamos colocar aqui com cor amarela. Por quê, professor? Lembra a primeira característica do complemento nominal? Os complementos nominais sempre terão preposição. Essa é a regra essencial. Não pode esquecer disso. Então, as melhores, fala de quem? Receitas. Então, se não tem preposição, adjunto adnominal. Essa é a dica. Se não tem preposição, adjunto adnominal. As. Esse as fala de quem? Receitas. Tem preposição? Não. Então, aqui nós temos adjunto adnominal. Fácil, né? Simples. Lembre-se o seguinte, complemento nominal é obrigatório a preposição. Agora, voltando aqui, ó. A demora. Tem algum termo que fala de a demora? Fala desse termo que demora? Sim, o a. O a não é preposição, aqui é artigo, que fala de um substantivo, complemento nominal. Beleza, desculpa, adjunto adnominal, não se esqueça. Artigo tem valor de adjunto adnominal. Cuidado. Muito bem. Do ônibus. Aqui eu tenho do ônibus. Fala de quem? A demora. E aí você deve se perguntar, professor, do ônibus. Fala da demora. Certo, professor? Certo. É adjunto adnominal ou complemento nominal? Simples. É o ônibus que está praticando a ação ou o ônibus que está sofrendo a ação. Se o ônibus estiver praticando a ação, esse será adjunto adnominal. Esse complemento, ou esse termo, vamos melhorar assim, né? Esse termo será adjunto adnominal. Mas se for o ônibus que está sofrendo a ação, porque ele é o paciente, se o ônibus estiver praticando, ele é o agente. Então, adjunto adnominal. Se for o ônibus que está sofrendo a ação, ele é o paciente. Então, aqui eu tenho um complemento nominal. E aí, galera? Ônibus pratica ou recebe a ação? Muito bem, quem disse recebe a ação, tá? Recebe a ação. Aqui eu tenho complemento nominal, tá? Vou colocar assim, complemento nominal, porque ônibus que está sofrendo a ação de demorar, tá? Diferente aqui de baixo, ó. Qual é o termo que fala de leitura? O a. É preposição? Não. Então aqui eu tenho adjunto adnominal. Do aluno, fala da leitura? Sim. Tá. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte. Do aluno, está praticando a ação ou está recebendo a ação da leitura? Muito bem, quem disse pratica a ação. Porque é o aluno que faz a leitura. Professor, mas então do aluno é o sujeito? Não. O núcleo é quem foi boa? Leitura. Mas do aluno fala disso aqui, completa a informação desse substantivo. Mas como essa informação aqui, que completa a informação desse substantivo, dá uma ideia de ação, então é o aluno que está praticando a ação de ler na ideia, a gente tem adjunto adnominal. Como a gente falou na apresentação anterior, adjunto adnominal, sempre o substantivo da ideia de agente. Porque o adjunto adnominal dá a ideia de que está praticando a ação. Diferente aqui, ó, nós temos a leitura do livro é instigante. Esse termo, a leitura, tem alguns termos que relacionam a ele. Primeiro é o a gente viu que não tem preposição, adjunto adnominal.
do livro. Da ideia de que o livro que pratica ação de leitura ou o livro recebe essa ação? O livro recebe. Então, se é o livro que recebe essa ação, eu tenho aqui o paciente. Então, do livro, nós temos aqui o complemento nominal. Galera, não é difícil, tá? Esse conteúdo você precisa um pouco mais de atenção, um pouco mais de foco nisso. Vê com detalhe, com calma, tá? Um outro assunto agora é predicativo do objeto e predicativo do sujeito. Primeira dica, os dois sempre estão no predicado, não pode esquecer isso. Predicativo do objeto acontece somente nos verbos transitivos, tá? Nos verbos transitivos. Por quê? Porque eles darão a característica do objeto, do complemento objeto, direto ou indireto. Então, o predicativo do objeto acontece nos verbos transitivos. E eles sempre dão a característica do complemento objeto, diferente do predicativo do sujeito, que só acontece nos verbos de ligação, tá? No predicado nominal. Lembra do predicado nominal? Exatamente. Então, no predicativo do sujeito eu tenho o verbo de ligação e sempre eu terei a característica relacionada ao núcleo do predicado nominal. Predicativo do sujeito é o núcleo do predicado. Característica. Que isso? Não. É característica do sujeito, professor. Vamos corrigir aqui. Aqui é assim. Se está errado, isso. Pronto, a gente corrigiu agora. Então, predicativo do sujeito se relaciona à característica do sujeito, mas ainda continua no predicado. Como assim, professor? Vamos aqui, ó. Mesma coisa, amarelinho para o predicativo do objeto e cinza para o predicativo do sujeito. Aqui eu tenho um sujeito, ele. Qual é a característica que eu tenho dele? Insuportável. Então eu tenho aqui predicativo do sujeito, é a característica do sujeito. Aqui, outra oração. Eu chamei João de insuportável. É o eu que é insuportável? Não, é o João. Chamei quem? João. Aqui é o meu complemento objeto. Isso aqui é o meu complemento objeto, tá? Só que o núcleo do meu complemento objeto é João. E João recebe uma característica. Qual é a característica do João? Insuportável. Uma outra dica para você compreender isso é que o predicativo do objeto eu não posso substituir por outro termo. Quando eu chamo assim, eu chamei João de insuportável, eu posso substituir João por um complemento, por um pronome oblíquo. Eu chamei-o de insuportável. Perceba aqui, dica importante. O predicativo do objeto não pode ser substituído por nenhum outro elemento da língua portuguesa, tá? Diferente dos adjuntos adnominais que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o predicativo do objeto não pode ser substituído por nenhum outro elemento, tá? Por exemplo, aqui, meu irmão anda nervoso. Qual é a característica do sujeito? Nervoso. Então, aqui eu tenho predicativo do objeto. Predicativo do sujeito, porque indica a característica do sujeito. Quem é o sujeito? Irmão. Predicativo do sujeito. Diferente dessa outra oração. Chamei minha irmã de estudiosa. De estudiosa não dá característica ao sujeito, ao eu, que não aparece, sujeito oculto, desinencial, elíptico. Mas dá a característica ao núcleo do complemento objeto. Chamei quem? Minha irmã de estudiosa. Complemento objeto direto. Qual é a característica do núcleo do meu objeto, que é filha? A característica dela é aqui, estudiosa, predicativo do objeto. Lembrando que se eu fosse falar esse termo aqui em uma outra oração, chamei-a de estudiosa, perceba que de estudiosa não pode ser substituído por nenhum outro elemento. Por isso que é predicativo do objeto. Professor, mas qual é a diferença
Opa, o que está acontecendo aqui? Aqui, pronto. Qual a diferença entre adjunto adnominal e predicativo do objeto? Seguinte, adjunto adnominal eu posso substituir por um outro elemento. Predicativo do objeto, jamais. Por exemplo, o promotor considerou as provas nulas. Nulas daria característica de provas. Aí eu poderia tirar as provas e deixar o seguinte: o promotor considerou-as nulas. Perceba que nulas é a característica do meu objeto, que é qual? As provas. Tá? Diferente daqui, ó. O promotor proferiu decisões nulas. Nulas aqui não é predicativo do objeto. Por quê? Eu posso substituir nulas por um pronome oblíquo. O promotor proferiu-as. Pronto, adjunto adnominal. Entendeu a diferença? Vou lá. Segundo exemplo. O estudante resolveu o simulado difícil. Aqui eu tenho o seguinte. Eu posso trocar o simulado difícil por um pronome. O estudante resolveu. Resolveu quem? O simulado difícil. Esse termo todo aqui, todo esse termo, eu substituí pelo pronome oblíquo o. Diferente da segunda oração. O estudante achou a atividade complicada. O estudante achou-a complicada. Perceba que o predicativo do objeto eu não pude substituir por elemento nenhum, tá? Espero ter ajudado você a entender um pouquinho sobre a diferença desses 4 elementos, de predicativo do sujeito, predicativo do objeto, complemento nominal, adjunto adnominal. Me siga nas redes sociais, me siga lá no Instagram, lá no Twitter, deixe o seu comentário, professor, eu não entendi, a gente pode bater um papo aqui. Muito obrigado pela sua participação, beijo, valeu, até a próxima, tchau!